pelo que sai. E o que aconteceu? Foi considerado como um projeto com um vício de origem, como se fala, né, na Alesc, que é o fato de que ele não poderia enviar um projeto com esse teor. Então, me parece o seguinte, necessariamente o governador terá que enviar um projeto, por exemplo, para correção disso em 2012. Agora, eu tive a satisfação de participar do processo negocial nas várias rodadas que ocorreram, nas 3 rodadas, e inclusive no dia 31 de janeiro, quando foi assinado o termo de compromisso entre as partes, eu estava lá, assinei o termo de compromisso também, tive essa satisfação de estar assessorando as centrais. E aí eu digo o seguinte, o jeito que ocorreu nesse ano, essa correção, eu acho que é o jeito ideal. Né? Primeiro, eu acho que teve uma mudança de leitura, né, que foi o início da conversa do Renato aqui, uma mudança de leitura da conjuntura por parte do empresariado. O empresariado finalmente percebeu, pelo menos uma parte significativa, até me surpreendeu a intervenção do colega Odílio, da FACISC, né, que resgata uma discussão que eu imaginava superada, porque qual foi o clima, especialmente dessa última negociação, onde estavam todas as entidades patronais e as centrais sindicais. O clima foi o seguinte, uma espécie de revisão da posição, porque o Renato destacou muito bem no início, houve uma resistência muito grande, liderada pela Fiesc, mas, enfim, a própria FEComércio entrou com essa ação de inconstitucionalidade, e a posição dos empresários naquele momento foi muito diferente. Vamos fechar, vamos resolver, vamos virar essa página. E na nossa interpretação, uma das razões disso é uma mudança de leitura acerca dos efeitos que a lei poderia ter sobre a economia catarinense, os impactos. Pois é. O que a gente viu em 2010? Nós já temos uma experiência de 1 ano de impacto. É extremamente positivo. Mexendo na economia para melhor? Para melhor. Evidente que não é uma decorrência exclusiva da lei. Evidente que a gente vem num ciclo virtuoso na economia brasileira, com crescimento do emprego, crescimento do PIB. Inclusive, existem várias classes laborais que já possuíam um salário acima desse salário que foi estabelecido. É uma razão a menos para ficar contestando a lei. Sem dúvida. Agora determinadas classes, determinadas classes se sentiram prejudicadas. Eu sei, mas eu digo o seguinte, eu acho que foi um exagero por parte do empresário. As questões que o senhor levantou a respeito das diferenças entre litoral e interior, entre segmentos, a gente reconhece isso, mas é bom a gente lembrar o seguinte, o 630, do novo piso, esse 630 é apenas 15% do salário mínimo nacional. E se isso é verdade, se já se pratica pisos superiores, razão a menos para contestar a lei. Mas isso nós não podemos generalizar. Não, esse é o problema. É a intervenção do governo generalizando o Estado de maneira única. Mas, é impossível. Bem, piso é uma coisa praticada no mundo todo. Sim. Os países mais avançados têm pisos nacionais, que são o salário mínimo. Sim, mas nós temos também. O Brasil também tem o salário mínimo. Mas o Brasil é desigual também. Santa Catarina tem o 4º PIB per capita do Brasil. Por isso que o salário mínimo no Brasil é tão questionado por ser inferior, porque ele é desigual. Para muitos, o salário mínimo significa um grande valor. Para outros, por exemplo, vamos falar de Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, por exemplo. Exatamente. Para o Sul e Sudeste, que teoricamente são regiões mais desenvolvidas, ninguém ganha salário mínimo. E temos também um aspecto do tamanho da empresa, né? Isso. Nós temos, em geral, as micro e pequenas empresas, em vários segmentos, elas são responsáveis pelo primeiro emprego. E o primeiro emprego, geralmente, num patamar inferior de salário. Então, se houver um desajuste em relação aos pisos praticados, pode fazer com que os maiores geradores de emprego hoje do país, que são as micro e pequenas empresas, nos últimos 2 anos, possam também deixar de empregar. Então, não só o aspecto regional, mas também pelo próprio porte da empresa. Isso é uma questão preocupante. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial. E eu li na imprensa nessa semana, nos jornais do Grupo RBS, no AN de hoje até, no Diário Catarinense, uma declaração, aqui acho que foi sua, né, Zé Álvaro? Segundo o Diese e segundo o Zé Álvaro também, né? Também é. Então é o seguinte, a mudança vai afetar os salários de aproximadamente 518 mil pessoas. É verdade. 518 mil... Errado, viu? É mais gente. É mais gente, É mais gente. Esse dado está subestimado. A gente fez antes da vigência da lei. Pois projeção. Bem. Então isso aqui a gente vai discutir o impacto disso daqui a pouco na economia catarinense, em instantes, depois do intervalo, na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.
Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto é o seguinte: foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa o salário mínimo regional, o reajuste do salário mínimo regional de 7%. Então nós temos 4 faixas de diversas categorias profissionais. Na primeira faixa pulou de R$ 587 para R$ 630. Na segunda faixa de 616 para 660. Na terceira faixa de 647, 647 para 695. E na quarta faixa pulou de R$ 679 para R$ 730. Qual é o impacto disso, José Álvaro Cardoso, na economia catarinense? Olha, é muito positivo, né? Como eu estava dizendo antes, quer dizer, como a gente vem num ciclo de crescimento, já de desenvolvimento, né? Por exemplo, a Santa Catarina nos últimos 12 meses gerou 112 mil empregos. Isso, formais, carteira assinada. Teoricamente, isso é acima da necessidade de absorção da juventude que ingressa no mercado de trabalho, ou seja, está gerando emprego acima do crescimento vegetativo da população economicamente ativa. Isso é um negócio sensacional. É nacional, é brasileiro, né? Um fenômeno nacional. Nunca vi o país gerar tanto emprego. Tanto que está faltando mão de obra no mercado, né? É verdade, sim, tem setor. Aqui em Santa Catarina já tem em algumas cidades pleno emprego, ou em alguns setores. Isso é um negócio, é um luxo. Se a gente comparar com a década de 90, que a nossa preocupação principal era desemprego, esse negócio é um luxo. Então, eu diria o seguinte, a lei, os pisos vieram nesse contexto. Se tivesse sido aprovado o piso não em janeiro de 2010, mas em janeiro de 2009, talvez a lei não pegasse, não colasse. Mas o que aconteceu em 2010? A gente observou isso de muito perto. Talvez 1% das negociações coletivas não tenham fechado com os valores dos pisos, 1%. Nesse sentido, Santa Catarina se distingue de todos os demais estados que têm piso estadual. Por quê? Porque nos demais estados o piso não tem essa capilaridade, essa disseminação nas negociações coletivas. Aqui o Movimento Sindical Catarinense resolveu fazer o seguinte: olha, nós vamos bancar o piso. José Álvaro, se me permite uma intervenção. Esta é uma das grandes preocupações da classe empresarial. Este ano tudo correu bem, as negociações foram harmônicas entre a classe empregadora e a classe trabalhadora, a economia foi bem. E será que nos próximos anos será a mesma coisa? A intervenção do governo? Será que no ano político será a mesma coisa? A Assembleia terá o mesmo comportamento, se mantendo alheia e isenta? Ou muitos irão querer fazer política em cima desse reajuste? Porque o número de votos da classe trabalhadora e o número de votos da classe empregadora é infinitamente menor a da classe do empregador. Também é uma preocupação a política na intervenção do mercado. É que ainda há uma confusão também em relação a isso, né? Porque esse ano foi maravilhoso, não tem dúvida, deu tudo certo. O STF determinou que o governo não participa das negociações, não intervém. Agora, não havendo o acordo, há sim um projeto de lei do Poder Executivo e vai sim para a Assembleia Legislativa. Claro. Ou seja, há sim a intervenção do Estado no valor do reajuste do salário, caso não haja o acordo. Claro. Então, não é essa questão que o STF definiu de que não há intervenção do Estado, ela é relativa, ela não é absoluta. É no processo e isso preocupa no aspecto político. Pelo que eu entendi, é no processo de negociação. Obviamente, necessariamente, o projeto tem que ser de autoria do Executivo. Isso já é uma intervenção do Estado na discussão do salário mínimo. Eu não quero... Mas é uma intervenção, desculpa eu também intervir, mas faz parte do Estado Democrático de Direito. Nós estamos no Estado Democrático de Direito. O salário mínimo nacional é debatido, amplamente debatido, inclusive com posições antagônicas. A oposição ao governo nacional entendeu que tinha que ser um piso maior. E é legítima essa discussão. A situação entendeu que não. Então, isso, enquanto o Congresso Nacional tinha legitimidade para fazer isso. Assim como o Congresso Nacional tem legitimidade para discutir isso no âmbito nacional, a Assembleia Legislativa também tem legitimidade para discutir isso no âmbito estadual. Deputado, se me permite uma intervenção também na sua fala, qual é a maior preocupação com relação ao reajuste do salário mínimo nacional?